Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de junho de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Desliga, filho. Amém. 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jobim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobade, rei de Madom, aos reis de Sirom e Acaz e os reis do norte, que viviam na montanha, nas montanhas Naraba, ao sul de Kinneret, na Cefelá e na Fote Dor a oeste. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é que a tua palavra ela seja pregada em tempo e fora de tempo, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, porque o Senhor, meu Deus, é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Jesus seja aleluia, proclamado nos quatro cantos da terra, se for da tua vontade, através da minha voz, Senhor. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela vai estar nos contando aqui a vitória sobre os reis do norte, tá bom? Vamos lá? E aí, vamos lá. Diz assim, a vitória sobre o rei dos norte, a vitória sobre os reis do norte. Quando Jobim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobade, rei de Medom, aos reis de Sirom e Acaz, e os reis do norte que viviam nas montanhas Naraba, ao sul de Equinerete, na Cefela e na Fote Dor, ao oeste, aos cananeus, ao leste e ao oeste, aos amorreus, aos hetitas, aos fariseus, aos jebuseus, das montanhas e aos heveus do Sopé, do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros, e todos esses reis se reuniram e acamparam às águas de Merom para lutar contra Israel. Então, igreja, você vê que eles eram como numerosos, como, né? Eles acamparam ali para lutar contra Israel e eles eram numerosos como a areia do mar. Mas, igreja, eles não entendiam, acho que eles não conseguiram entender que quem lutou pelo povo de Israel foi Deus, né? Deus enviou pedras, tá? Deus fez o sol parar, né? E esse povo ainda estava, né, buscando destruir o povo de Deus, né? E a gente vê que essa luta não foi uma luta de homem para homem, foi uma luta de Deus, né? Defendendo o seu povo para com o homem, porque era uma luta espiritual. Quando a gente vai, né, no capítulo 10, que é o capítulo anterior que a gente viu, a gente vê que quando Deus fez chover chuva de granizo, né, Deus lançou do céu chuva de granizo, matou os amorreus, depois Deus lançou confusão sobre eles, depois o sol parou, né, mas tudo isso sabemos, né, que foi uma intervenção divina. E quando esses 5 reis eles foram capturados, o que lhe aconteceu, né? Eles pisaram no pescoço deles, simbolizava humilhação, porque ali no Oriente, né, quando alguém pisava no pescoço dos seus inimigos, mostrava que ele estava derrotado. Põe o pé no seu pescoço, né? Você é um derrotado, não tem, né? É humilhação pública, né? Não tinha nem para onde correr, né? E a gente vê que esses 5 reis, tá? Que intentaram ali contra o povo de Israel, foram esses 5 reis que foram mortos. E esse povo ficaram sabendo, e aí foram, vamos dizer assim, foram, né? E as demais guerras, as demais conquistas de Josué, eles foram tentar o quê? Né? Se ajuntaram com a igreja. Me chama a atenção que no 4 diz assim, ó, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Igreja. Mas quem estava com eles? Não era maior do que a areia do mar? Não é ele que fez a areia do mar? Aleluia, glória a Deus. Então a gente vê, igreja, que esses reis aí, né? Eles estavam assim, tipo, né? Demonstrando que eles eram fortes, que eles tinham cidade fortificada e tudo, mas eles não tinham o Deus que o povo de Israel tinha, tá?
Então, tão numerosos como a areia da praia, meu Deus do céu. A gente lembra também, né, dessa linguagem, quando o Senhor falou com Abraão, 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 né? Será como areia, só descendência será como areia da praia. Imensa, não tem como contar, né? Tamanha multidão. Vamos prosseguir. E a gente vê que esses reis convocam toda a sua tropa, né? E vai, né? E vai. Eita, Jesus! E vamos ver o que vai acontecer com eles. Vamos prosseguir para o 6. E o Senhor disse, Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel, e você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Igreja, olha só o que Deus falou para ele, cortar os tendões, né, e queimar os carros, que Deus, a estratégia que Deus dá para Josué. Por quê? Porque quando cortava os tendões dos cavalos, como é que eles iam andar, né? Fala para mim, e os carros, como é que vai? Não tinha como, né? Era uma estratégia que quando eles cortavam, eles deixavam o cavalo que é aleijado, igreja, né? Eles estavam aleijando o cavalo, meu Deus do céu, era muito sangueiro, né? Então, o tornozelo, ele não poderia andar, por quê? Porque ele estava aleijado, ia queimar os seus carros, como é que ia acontecer? Acabava com tudo, ok? Então, é a estratégia de Deus que Deus para ele, tá? É estratégia de Deus. Estratégia de Deus para Josué, né? Estratégia de Deus, pronto. Vamos lá, no 7. Josué e todo o seu exército, ao surpreender junto às águas de Merom, os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, como os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Mifrate Meion, até o vale de Mispa e a leste. E eles os mataram, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou seus carros. Então, assim, Josué, a igreja, ele obedecia às ordens de Deus, né? Então, ele tinha muito disso. Deus falava, ele obedecia, ele não fazia de maneira diferente, né? Ele fazia conforme o Senhor lhe ordenara, né? Então, igreja, o segredo é obedecer o que Deus fala. Não vem que essa conversa, aí tem que obedecer o homem de Deus, não tem que obedecer o que Deus fala. O que Deus falou para você, né? O que Deus falou para você, né? A gente sabe aqui que ele tinha, né, um particular com Deus muito grande, né? E Deus falava com ele tremendamente. Vocês têm que ouvir a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você, ou nos dias de hoje, né? Alabalassure me decomanai, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, igreja. Nós somos pessoas, assim, que nessa época a gente sabia, né, que o Espírito estava ali sobre Josué, né? Era com Josué, Deus era com Josué, né? Ele tinha um Espírito de Deus na vida dele, né? Eu e você temos esse mesmo Espírito que estava com Josué, os demais povos não tinham. Mas todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm esse Espírito, né? Que é o Espírito Santo de Deus que nos faz romper, que nos faz vencer, né? Que a gente consegue ouvir a voz de Deus falando conosco. Oh, Nadir, não vai isso, não faz, não vá, não vá. E não é fácil, não é brinquedo, né? É só Deus, vamos prosseguir. No 10, na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou seu rei. A espada, Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos que nele estavam, exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor, né? Então, ele extermina tudo, né? Tudo, e ainda incendeia. E aí no 22 diz assim, Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada dos reis, os governantes, e destruiu todos totalmente como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, tá? Destruiu, ó, porque ainda havia uma ordem, né? Deus havia dado para Moisés também, enquanto estava em vida, Moisés havia instruído, tá? Sobre essas situações, que não podia deixar nada. Vamos lá para o 13. A gente lembra também que quando Deus deu uma ordem para Saul matar, mas Saul ainda deixou o rei Agag, né? Que não podia. Oh, Jesus! Como diz Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Vamos prosseguir. Temos que ouvir a voz de Deus, não o coração do homem. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos, os israelitas tomaram posse de todos os despojos dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminaram por completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada
de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. A igreja, ele seguiu à risca tudo que Deus tinha ordenado a Moisés, tá? Josué, ele cumpre, tá? Porque ele sabia que era Deus, né? Que havia ordenado, tá? Obedecer, obedece a Deus. Obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer às ordens de Deus, né? No 16, assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozê, Safalá, Arabá, os montes de Israel e suas planícies, desde Monte Halaque, que se ergue na direção de Sera, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Eita! Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas, que todos. Então, a gente sabe, olha só, Josué guerreou com todos esses reis por muito tempo, né? Aí a gente vem com essa parte aqui, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas que a todas conquistaram em combate, né? Pois foi o próprio Senhor que eles endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles o destruíssem totalmente, exterminando os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A gente lembra de quem aqui? Quando Deus endureceu o coração de Faraó, né? Lembra de Faraó? Lá vem Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó foi atrás do povo de Israel. Quando o povo de Israel havia passado o Mar Vermelho, e a última pessoa, o último idoso, já criança, não sei, a última grávida, passou o mar, se fechou e seus cavaleiros, né? Faraó só ficou olhando seus cavaleiros sendo submersos ali dentre as águas e foi totalmente destruído, né? Então, assim, para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aqui o Senhor fez a mesma coisa também com Josué, né? Então, a igreja é tremendo. A gente vê aqui que somente o povo heveu, tá? A gente já viu sobre isso, tá bom? Que são os gibeonitas, que tá no capítulo 9, ok? Que é o povo de Gibeon, que até a próxima guerra do 10 é por causa dele, tá? Então, a gente vê os gibeonitas, heveus. Então, a gente vê que Deus, né? O que Deus faz aqui com este povo, aleluia, né? 11, versículo 19. A igreja, quando eu começo a ler a palavra do Senhor, é tanta coisa. Tem hora que eu fico tão assim, sabe? A gente vê que é um capítulo costurando o outro. Então, esse povo de Israel é povo que tem história grande, né? Vamos continuar aqui? No 21, naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins. Lembra dos Enaquins? Vamos lá lembrar. Lembra dos Enaquins? Olha lá. Dos montes de Hebron, de Deb, de Anabe, de todos os montes de Judá, de Israel, Josué destruiu-os totalmente, também as suas cidades. Quem eram os Enaquins? Vamos lá prosseguir. Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron. Vamos lá? Lembra? Gente, vocês vão lembrar dos Enaquins? Lembra quando os 12 espias foram espiar a terra? Então, vamos prosseguir. Nenhum Enaquim, no 22, nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gat e Asdod, e que alguns sobreviveram, né? Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu por herança a Israel, repartindo entre as tribos. A terra teve descanso da guerra. Então, ele guerreou, aleluia, foi algo tremendo. E depois disso, a terra teve descanso. Vamos falar para você quem eram os Enaquins. Os Enaquins, né, eles eram tidos como gigantes, tá? Quando o povo de Israel chegou ali, que viu, né, os 12 espias, né, por isso que só Josué e Caleb, né, tomou posse da terra prometida. Porque quando Moisés enviou os 12 espias, né, foram 40 dias, né, eles gastaram 40 dias para chegar na terra para ver a terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram lá, eles falaram assim, sim, né, a terra é grande, né, é boa, mas tem gigante.
né? E eles se viam como um gafanhoto perante aqueles gigantes. Então, igreja, você vê, né, aleluia, glória a Deus, né, a maneira que Deus trabalhou com esse povo. A gente vai ver isso em Números 13 e 32, tá bom? Eles eram um povo grande, os Enaquins, tá? O povo de Israel teve tanto medo, os 10 espias tiveram tanto medo, que depois, quando eles deram o relatório, o feedback negativo dos Enaquim, todo o povo de Israel teve medo. Somente Josué e Caleb que não, tá? E por isso, a gente sabe que este povo, eles não, né? Eles acabaram, né? Os que tiveram medo, os 10 espias acabaram sendo mortos, só Josué e Caleb que, que entraram na Terra Prometida. E aqueles que eram de 20 anos para cima, todos morreram, tá? Porque eles ficaram ali, se rebelaram contra Deus, né? Sim, você precisa de dois homens para levar um cacho de uva, mas tem gigante, a gente se via como um gafanhoto na frente deles. Essa era a fala deles, né? E aí, por isso, eles não confiaram ali na promessa de Deus. Então, teve toda essa... eles voltaram. E para cada dia que eles foram espiar a terra, se tornaram um ano. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. E aqui eles já estavam entrando na terra que mana leite e mel. E a gente sabe também que esses nefilins, esses homens grandes que eles falam aqui, né? Que é os Enaquim, que é os nefilim. A gente vai falar desse povo em Gênesis 6:4 também, tá? Era o povo que estava ali no começo, né? Do mundo. Mas diz bem assim, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra, também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, né? Porque, igreja, a gente sabe, quando diz aqui, ó, eu gostaria que a igreja entendesse essa parte aqui, naquele dia havia nefilins, ok? Na terra. Também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas deram um filho. Não quer dizer que os anjos veio. Eu quero deixar bem claro que isso aqui quer dizer que quando, né, tanto como eu posso dizer, relacionado assim às pessoas, a descendência de Caim e a descendência de Sete, né? Provavelmente se misturaram, tá? E veio ter os nefilins, né? Assim, porque eram pessoas fortes, grandes, sabe? De porte, né? Então, assim, caídos, provavelmente o povo caiu ali, né? Aos olhos dos homens, e eles eram grandes, né? Na antiguidade, assim, né? Eram muito famosos, né? Mas aos olhos de Deus eram pecadores, né? Caídos, prontos. Então, assim, prontos para condenação, ou seja, eu quero crer que ali houve uma misturança, né? Da descendência pecaminosa de Caim com a de Sete, né? Então, eles caíram ali e nasceram esses nefilins, né? E tem muitos estudos ainda, né? Mas eu sei que, infelizmente, eles, né? Os filhos, os homens, né? Possuíram aqui, ó, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, né? Provavelmente, né? Os filhos de Deus ali é a descendência de Sete, provavelmente. É a descendência caída de Caim, né? Mas vamos entrar nesse detalhe, né? Que eu só tô dando uma coisa aqui para os irmãos ter uma ideia aí de como que aconteceu isso aí, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Sabe, igreja, quando a gente vê que como que Josué, ele era estrategista, como Deus usou Josué tremendamente para as guerras, mas ele sempre tinha, né, ele fazia tudo conforme Deus e conforme, né, Moisés tinha dito ali, né, para ele, né, Moisés sendo boca de Deus, porque Deus falava com Moisés. Igreja, eu gostaria que vocês, né, aprendessem uma coisa aqui na palavra do Senhor. A gente sabe, ultimamente eu tenho que bater nessa tecla, porque a gente está num tempo onde as pessoas parecem que não querem entender, porque não querem entender, né? A gente sabe que o livro de Israel, o Velho Testamento, é a história do povo de Deus, o povo que Deus amou, assim, de uma maneira extraordinária, né? E a gente vê que essas histórias, assim, são histórias, né? Aonde o povo de Deus, né? Onde Josué,
né? Onde Moisés, eles tinham que obedecer a Deus fielmente, né? Para levar o povo à terra que mana leite e mel. Aleluia. Agnais, eita Deus, oh glória. E era algo, igreja, que eles não poderiam falhar, né? Porque homem é pecador. E já haviam que de uma descendência caída, né? Da descendência pecaminosa de Adão, né? E então, e era difícil para eles, né? E a gente vê que todas as nações ao redor, os hetitas, os jebuseus, os amorreus, os demais povos, né? A cidade de Ai, de Jericó, eles não tiveram oportunidade que o povo de Israel tinha da salvação, né? E hoje eu e você na graça, a igreja é para todos, igreja, todos. Não deixe que ninguém peça a você de se achegar a Deus, tá? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque a salvação é individual, aleluia, Ramalassude Komanai. Aqui para o povo de Israel, não, a nação inteira teria que ser salva. E a gente vê que, infelizmente, a gente sabe que eles fracassaram e fracassaram feio, né? No entanto que Jesus veio para os seus não aceitaram. Todos que aceitaram deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, que foi eu e você, que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, que é Jesus. E por isso eu estou aqui falando do amor de Deus para vocês, né? Contando essa história de amor que é linda, que acho que é o maior romance de amor, é o romance de Deus, né? Para com o povo de Israel, né? Uma história de amor, o tesouro pessoal de Deus, Aramadassude Komanai. Não deixe que ninguém, né? Eu e você fomos enxertados. Então, assim, eu vejo a história de Israel, um romance perfeito de Deus para com o povo de Israel. Mas eu e você que somos enxertados na videira verdadeira, igreja, nós vivemos o amor real. Nós podemos viver este amor a cada dia na presença do Senhor. E buscando, orando. Nós temos a Bíblia, nós temos o livro, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade o Pai, né? Quando o Senhor diz ali para aquela mulher, acho que está em João 7, né? A mulher de Samaria, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não só aqui, né? Eu posso, tipo, o pai Jacó. Não, né? Só que não, né? Halai, xerei, kamanassai. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós temos essa oportunidade de adorar. Nós somos livres para adorar o Senhor, igreja. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós estamos aqui para adorar a Deus. Sempre, igreja, sempre. Deus, ele vai sempre, né, estar, né, vamos ver, deixa eu ver onde é que tá, acho que é João 4, João 7, acho que é tanta coisa, igreja, me perdoa, né, é João 4, tá, da mulher samaritana, me perdoa. E eu acho tão bonito que ela chega e fala assim, no 4, 9, diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, tá? Então, Jesus lhe respondeu. Olha que Jesus responde para ela, igreja. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele teria dado água viva. E disse a mulher, Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo, né? Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ó, a religiosidade. Que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha só. E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar a vida eterna, né? E aí vamos pular e diz assim no 23, no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz assim no 25, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, igreja, Jesus, ele veio e nos deu vida eterna, né? E por isso estamos aqui. E nós temos o direito de adorar o Senhor onde nós estivermos. Você pode adorar o Senhor onde você está, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei, né, onde você está, onde você vai estar ouvindo, mas adore o Senhor. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Não se pegue a coisas de homem, tá? A ordem de homem, sim aquilo que Deus quer que você faça, que Ele quer que você o adore em espírito e em verdade.
que você seja cheio do Espírito Santo, que você use o nome de Jesus, que você use o sangue de Jesus para repreender todo o mal, toda a potestade, toda a obra das trevas. Você tem autoridade dentro da tua casa para repreender toda enfermidade. Arai, xeremandasai, repreender tudo que não provém de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos um povo que fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Por isso nós podemos e temos todo o direito de adorar. Amém? Eu gosto muito do livro de João, porque o livro de João ele sempre vai testificar daquilo que Jesus é, quem ele é de verdade, né? E ele diz assim, João 15, Jesus, ele é o Cristo, tá? João 7 diz assim, João 7, versículo 25. E alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente, eles disseram uma palavra, será que as autoridades chegarão à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Né? E ele é o Cristo, aleluia. Ele é o Cristo ressurreto, né? Então, igreja, nós temos, né, esse direito, né, de ter o Cristo ressurreto, né, conosco, né? Ele realmente, ele é o Cristo, tá? Que nos amou e deu a vida por mim, por você. Não sei para quem vai estar chegando essa palavra, não sei quando e nem como, mas não se esqueça, não deixe, não fique procurando, né, servir a homem, servir a homens. Não fique procurando seguir regras de homem, mas procure seguir a palavra do Senhor. Amém? O Senhor diz assim, aleluia. Mais uma palavra, não sei para quem que é, mas vai chegar para alguém. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta. E todo que dá fruta, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que ele tenho falado, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo poderá dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí diz assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Não deixe, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, igreja, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? A palavra do Pai, ela tem vida e tem toda a autoridade, né? Sobre eu e você, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim no 21, 14, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Oh, glória, que coisa linda, né? Então, igreja, não se esqueça, tá bom? Não se esqueça. Aleluia. E o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Esse mandamento está funcionando na sua vida? Hã? Você está funcionando? Esse mandamento está funcionando na sua vida? Então, vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.